Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com grande alegria que hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me colocou no coração para poder trazer para os irmãos, para a minha vida também, para nos incentivar, né? Nos incentivar a oração, né? A oração, ela é poderosa, nós todos temos vivido e experimentado desse poder, né? Nesses últimos 2 anos aí, a gente tem visto grandes maravilhas do Senhor, né? Grandes feitos através da oração. Nós temos provado, experimentado desse poder. A oração, ela é algo que a gente pode mover o coração de Deus em favor das nossas vidas, em favor da nação, né? Do nosso país, da nossa cidade. A oração, ela é tremenda, meus irmãos. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá em 1 Crônicas 4. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele um nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Meus irmãos, que texto tremendo. A palavra do Senhor, ela é grandiosa, porque nesse texto, né, nesse capítulo de 1 Crônicas, eles vêm falando sobre a descendência de Judá. E no meio desse texto, em relatar a descendência, tem esses 2 versículos relatando sobre a vida de Jabes. Ele aparece somente aqui, mas de uma maneira ímpar, né? Ele vem... Deus, eu acredito, que quer revelar para nós o poder da oração, o quanto ela é importante, o quanto Deus recebe a nossa oração, né? E aqui tem um exemplo fantástico da necessidade de Jabes, né? E de como que Deus o atendeu. Primeiro, a gente vê que a Bíblia fala que a mãe dele o gerou com muitas dores, e essas dores, né, foi algo, acho que, tão intenso que a própria mãe, né, acabou colocando o nome dele de Jabes, que o significado é dor. Meus irmãos, eu fico imaginando toda vez que Jabes era chamado, né, e ele então era chamado de dor. O significado era esse, né? Não é igual nós temos um nome e ele tem um significado e a gente não carrega isso. Mas lá não, lá era literal. Quando ele era chamado de dor, né? E eu imagino na sua infância as brincadeiras, né? Eu imagino o quanto que ele não deve ter sofrido com isso. Mas a palavra fala que ele era uma pessoa diferenciada, né? No versículo 9 fala que ele era o mais respeitado da sua família. Ele se destacava dos demais da sua casa. E eu acredito de que essa oração, ela denota isso, fica claro isso. Eu acredito que é por conta dessa intimidade, dessa relação que ele tinha com Deus. Ele era uma pessoa temente, uma pessoa que amava a Deus, né? E isso o fazia ser diferente, o fazia ser o mais respeitado de sua casa, né? E a gente vê no decorrer do texto, na sua oração, ele diz a Deus assim, ao Senhor, né, abençoa-me. Quando a gente diz abençoa-me, né, a gente muitas vezes perdeu essa aplicação no nosso dia a dia, né? Antigamente, né, o pai ele abençoava o filho, né? E isso tem uma implicação poderosa espiritualmente dizendo, né? A bênção do pai. E a bênção de Deus é a bênção do Pai Todo-Poderoso, né? Então, quando ele diz, Pai, abençoa-me, ele está dizendo, né, igual em Provérbios 10, 23, ele está dizendo assim,
a bênção que enriquece e não acrescenta dores. É uma bênção rica que vai suprir tudo que você precisa. E é uma bênção que não vai te acrescentar dores nenhuma. E dor é algo que ele sentia. Dor é algo que ele carregava, porque estava no seu nome e aquilo o incomodava. Senão ele não teria orado dessa maneira. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, né, é que ele fala assim: fica comigo, abençoa-me, né? Fica comigo. Denota que ele não queria somente as bênçãos, né? Ele queria a presença, ou seja, a bênção para ele, ela só seria completa, ela só enriqueceria se ele tivesse a presença de Deus. Ele tinha essa noção. Ele queria que Deus fosse próximo dele. Ele queria, né, um relacionamento realmente com Deus e não somente a sua bênção. Ele queria, né, que o Senhor estivesse com ele aonde ele fosse, né? Isso fica claro no texto. E em terceiro lugar, ele fala: livra-me de todas as coisas más, livra-me de todas as dores. E quando ele fala livra-me de todas as dores, meus irmãos, eu acredito que ele está dizendo: livra-me das dores físicas e das dores emocionais, as dores da alma. Era algo que incomodava ele. Ele queria que aquilo fosse mudado na vida dele. Ele não queria acreditar no que o nome dele dizia. Ele queria acreditar no que Deus era poderoso para fazer na vida dele. Ele queria acreditar que Deus era poderoso para mudar a história da vida dele. E ele pede: Senhor, abençoa-me. Senhor, né? Muda a minha história. Tira todas as dores, né? No finalzinho do texto fala assim: ah, Senhor, no 10, ó Deus, abençoa-me e dá muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E quando nós oramos ao Senhor, meus irmãos, nós temos que fazer, né, como Jabes, uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração que denota intimidade com Deus, que fica claro, né? Uma busca, uma intimidade com o Senhor. E essa oração, ela está aqui para servir de exemplo para nós. Uma oração que agradou o coração de Deus. E o Senhor, então, ele concede, né? No finalzinho fala assim que Deus atendeu a sua oração. Eu fico imaginando, né, alguém chamando ele de Jabes, de dor, e não vendo isso. É algo que eles não viam na sua vida, né? Era o contrário. Eles não viam, passou a não ver dor nenhuma, passou a não ver sofrimento nenhum. Pelo contrário, o que Deus fez na vida de Jabes ia na contramão do que o seu nome dizia. E Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para mudar a história da nossa vida. Deus é poderoso para mudar a história da nossa nação. Deus é poderoso para mudar o curso do mundo. Deus é poderoso para fazer, né, como fez com Josué quando orou. E a palavra fala que o sol, ele parou. A lua parou. Durante quase um dia todo, eles ficaram no mesmo lugar no céu. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso. Não há impossíveis ao nosso Deus. Não há impossível para aquele que ora. O Deus que nós servimos é um Deus tremendo. A palavra fala em 1 Reis 17:1 também, lá que Elias, quando orou ao Senhor, ele orou pedindo para que não houvesse chuva. E o Senhor, então, ele atendeu e ficou durante 2 anos e meio sem cair um pingo de água. A palavra fala que nem sequer o orvalho da noite desceu sobre as plantas durante 2 anos e meio. E então Elias ora depois novamente e o Senhor então manda a chuva e a chuva rega a terra e traz vida novamente a toda a vegetação, a toda aquela região. Esse é o Deus que nós servimos, é o poder da oração, meus irmãos. Que nós possamos entrar na presença do Senhor confiantes de que o nosso Deus ele está nos ouvindo, de que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos a Ele, muito mais do que nós imaginamos. Ele é tremendo. No poder da sua palavra,
Ele criou tudo que existe. E não precisou de muitas palavras, meus irmãos. Foram poucas palavras e os efeitos nós experimentamos até hoje. Haja luz. E nós, em 2 palavras, experimentamos esse milagre até hoje. Nós temos o sol e as estrelas que iluminam, né, o nosso planeta, as nossas vidas, que nos aquece até hoje. 2 palavras. E tudo isso se sustenta com o poder da palavra de Deus. 2 palavras. E que nós possamos crer e entrar na presença do Senhor confiantes de que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos. É soberania e vontade dEle, mas nós temos que entrar confiantes como filhos que estamos pedindo, que estamos clamando, e Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade e vamos orar ao Senhor confiantes de que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas aquilo que nós precisamos, aquilo que os nossos irmãos necessitam. Não há nada que possa ser impossível. Deus é um Deus de milagres. Amém? Deus abençoe, queridos.